Bom dia, pessoal. Aqui é o professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, Agentes Cristãos, e no YouTube, Agentes Escolares. Sejam bem-vindos aí à aula de História Contemporânea. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a paz armada, a formação das alianças, e hoje nós vamos falar da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. E a palavra que nós vamos deixar hoje é a verdadeira vitória. 1 João 5,4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdadeira vitória não está quando nós vencemos um conflito, seja com alguém ou algum tipo de atrito, né, físico, porque a nossa luta não é contra a carne, né? Assim a palavra ensina. A nossa verdadeira vitória está quando nós cremos que há um Deus que nos guarda, quando nós seguimos uma fé verdadeira e vivemos uma vida com Cristo, porque aí nós passamos a negar o mundo e a viver uma vida diferenciada. É essa a nossa verdadeira luta e não esse conflito que houve aí na história, um dos maiores. A Primeira Guerra ela acontece entre 1914 e 1918. Na época ela foi conhecida como a Grande Guerra, em virtude das nações envolvidas, quase todas elas, e os seus aliados, né, nações globais, que disputavam a hegemonia desse mundo. Era uma época chamada neocolonialista, onde vários impérios disputavam colônias, regiões de matéria-prima e mão de obra, sobretudo na África e na Ásia. E uma hora essas grandes nações vão se aliar, seja através da Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que logo antes do término do conflito, ela acaba saindo desse conflito, em virtude de algumas rivalidades com o Império Austríaco, e do outro lado você tinha a Tríplice Entente, formada pela Rússia, França e Grã-Bretanha, com a posterior saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos. O ápice desse conflito, não a causa principal, mas a gota d'água, foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austríaco, Francisco Ferdinand, assassinado por um radical pertencente ao grupo, um jovem, né, os Mãos Negras, que não aceitavam, que eram contra a união não eram favoráveis à grande nação eslava, que era a proposta da Sérvia na região, impedida aí pelo Império Austríaco. A Rússia ela acaba entrando, acionando o pacto de alianças, ela entra no conflito depois desse assassinato, e aí as demais nações passam a declarar guerras umas às outras. Mas vamos deixar claro, porque esse conflito não foi o principal, não foi a causa principal, uma vez que haviam rivalidades anteriores, e isso só foi a gota d'água. A Primeira Guerra, quando ela se inicia, ela abarca aí o período de 4 anos aproximadamente, dividido em 3 fases. Num primeiro momento, há o avanço de nações, sobretudo na Europa Ocidental, e a partir de 1915, devido ao equilíbrio entre essas nações, equilíbrio bélico e militar, há um que nós chamamos de guerra de trincheiras. Essas trincheiras são buracos cavados no solo, muitas vezes insalubres, como vocês veem na imagem, onde cabe apenas um único soldado, e muitas vezes esse soldado abatido, atingido, doente, ele permanecia nessa vala enquanto seu companheiro continuava na luta. E o avanço era, a partir do momento que um exército destruía o outro, essas trincheiras iam avançando como forma de proteção desses soldados nessas valas. O problema é que vocês veem pela imagem as condições, né? Muitas vezes mal cabia um homem nessa região, que por vezes ficava meses ali naqueles buracos e acabava muitas vezes morrendo por falta de condições sanitárias. E num terceiro momento a guerra se torna movimento, que é a fase final, principalmente com a entrada dos Estados Unidos e maior uso tecnológico, seja de tanques, aviões, e aí a guerra toma um rumo diferenciado. Basicamente, essa Grande Guerra, como era conhecido na época, uma vez que eles não sabiam que ia ter a segunda, ela tem o seu fato decisivo com a saída da Rússia em 17, devido às revoltas dos trabalhadores contra o grande líder czar, né, semelhante ao imperador, e acontece a primeira grande revolução socialista da história, formando a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E os Estados Unidos entram em 17 após ter sido atacado, um suposto ataque a uma embarcação que tinha como alvo abastecer os ingleses, levar recursos
E aí, segundo o relato da época, esse foi o motivador para que os Estados Unidos entrassem no conflito, né? Ela foi decisiva porque a maioria das nações estavam desgastadas após 3 anos de batalha, e a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para pôr fim ao conflito com a vitória da Entente, né? A proposta americana foi a chamada Paz dos 13 pontos, né? Para que não houvesse um conflito dessa escala. Era uma espécie de proposta, né, pelo presidente Wilson, que vai ser a base aí do Tratado de Versalhes em 19, colocando fim ao conflito e o primeiro acordo de paz assinado entre essas nações. O problema é que quem sofreu mais danos em virtude desse tratado, a acusação maior foi sobre a Alemanha, sobretudo acusada aí pela França e a Inglaterra de ter sido a protagonista nesse conflito e aquela que provocou um dos maiores conflitos da história. Em 1919, depois desse tratado, é formada a Liga das Nações, que é uma base aí futura, pós-Segunda Guerra da ONU. Essa liga vai durar até o final do conflito aí, posteriormente, quando o conflito da Segunda Guerra termina em 45, a ONU vem substituir essa aliança. E aí uma brincadeira, né, que costuma ser feita, eis que vai começar a dar a merenda. É aí, neste momento, que a galera passa a prestar atenção e ficar atenta, saem correndo da sala para comer, né? Uma brincadeira feita aí na internet, mas muitas vezes o que deixa aí essa mensagem são as condições terríveis provocadas por essa guerra, sobretudo nessas trincheiras. Há relatos de muitos soldados que voltaram para casa extremamente machucados, emocionalmente, fisicamente, com doenças terríveis. E é um momento que também, após esse conflito, muitas mulheres acabam assumindo a sua função, uma função de protetoras de suas casas, cuidadoras dos seus filhos, vão ao mercado de trabalho, uma vez que seus maridos ou não voltam para casa, ou quando voltam com essas marcas provocadas aí, esses traumas provocados pelo conflito. Agradeço a todos aí por terem me ouvido até aqui. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Curta o seu vídeo até lá. Curtam os nossos vídeos lá. Opa! Até mais e fiquem com Deus. Tchau!